Boa tarde. Em 18 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Orgulho Autista. O objetivo do dia é ajudar a conscientizar as pessoas sobre o autismo e como lidar com ele. Hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, foi realizada uma audiência pública sobre o tema. O transtorno do espectro autista é um distúrbio neurológico. Tem vários níveis e pode comprometer a interação social, a comunicação e o comportamento. Calcula-se que no mundo, de cada 110 pessoas, uma seja autista. 70 milhões ao todo. Os números acima mostram a necessidade de maiores investimentos em pesquisas que levem à produção de novos medicamentos e ao desenvolvimento de novos tratamentos. Os participantes da audiência pública lembraram os avanços no Brasil, como a lei que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e a campanha de iluminar o prédio do Congresso Nacional de azul para celebrar o Dia Mundial do Autismo. Agora, eles cobram a instituição de um centro de referência no Sistema Único de Saúde e a realização de um censo, além da instituição de um documento especial para comprovar o transtorno. A partir desse momento em que você tiver essa identificação, na realidade no Brasil todo, e já há um projeto aqui no Senado nesse sentido, né? Nós vamos poder, na realidade, fazer com que as pessoas sejam menos discriminadas. Né? Olha, está furando a fila, é sem limite, essa coisa toda. O pai devia ter dado limite quando era criança. Não, não é bem assim. Esta doutora em genética e biologia molecular é autista. Ela diz que é preciso superar mitos, como o de que o autismo é coisa de criança, ou de que a culpa é dos pais, ou ainda de que a doença impede a socialização. Ela criou uma rede internacional para a interação entre quem tem o transtorno. Uma forma de socialização que tem sido muito importante para autistas é a socialização online, porque dá aquela possibilidade de você tirar um tempo. Quando você socializou demais, você pode se afastar, você desliga. Simone Franco é mãe de um menino autista. Ela denuncia o resultado de uma pesquisa feita em 19 instituições no Brasil que abrigam pessoas com distúrbios psicossociais. Pessoas sem estímulo nenhum, né, sendo submetidas a tratamento desumano, com profissionais sem capacitação, administrando medicações de forma irregular, né? Então, um quadro de descalabro total. Além disso, existe a preocupação com possíveis mudanças na legislação sobre curatela, utilizada para administrar os bens de pessoas interditadas. A curatela pode passar a constituir uma medida extraordinária, ter uma duração restrita e ser revista em prazos curtos. Então, quer dizer, você de alguma forma pode fragilizar um instrumento que pode ser importante de proteção, né, para muitas famílias, para muitas pessoas que não têm essa capacidade de manifestar, de defender os seus próprios interesses. Mas a principal barreira, segundo os próprios autistas, é o preconceito, que afeta o trabalho e ainda mais as relações sociais. A gente estava numa reunião com as mães de alguns autistas e perguntaram para minha esposa assim, como é que você tem coragem de namorar ele? Tipo, ele é uma criança. Aí eu cheguei assim, peraí, eu tinha quantos anos? Nem lembro agora, eu acho que eu tinha uns 28. Querido, eu quero, tá? O Banco Central começa amanhã a reunião do Comitê de Política Monetária. Até quarta-feira, o Copom deve definir se mexe ou não na atual taxa Selic. Em maio, o banco manteve os juros básicos da economia em 6,5%, ao contrário do que esperavam os investidores financeiros que contavam com a queda. Agora, a expectativa é que o banco mantenha a atual taxa. Vamos conversar agora com a nossa comentarista de economia, Antônia Márcia Vale. É isso mesmo, Antônia. O Banco Central deve manter a taxa atual da Selic? Boa tarde, André. Bom, André, há alguns anos o Banco Central brasileiro ele adotou como uma de suas principais missões o controle da inflação. O objetivo é que ela não seja nem muito alta, que inviabilize o poder de compra dos trabalhadores, e nem tão baixa, que leve à redução do nível de desenvolvimento da economia. O Banco Central faz isso avaliando indicadores econômicos internos e dos países desenvolvidos. E esses dois cenários andam bem confusos. As razões internas de nossa crise econômica são a falta de investimentos e as turbulências políticas.
Mas, nesse momento, as razões externas são tão ou mais importantes. No cenário internacional, temos a crise da economia dos Estados Unidos e a tentativa do presidente Donald Trump de sair dela promovendo uma guerra comercial com quase todo mundo e, em especial, com a China. Agora, Antônia, por que a taxa Selic é um indicador tão importante para a economia? Ela junto com outros indicadores, né, como o crescimento e a própria inflação, ela é importante porque quando o nosso Banco Central divulga essa taxa de juros, ele está definindo quanto os investidores que aplicaram no mercado financeiro vão lucrar com os títulos públicos brasileiros. De acordo com essa taxa e com as taxas pagas nos Estados Unidos, os analistas indicam a seus clientes se é melhor deixar o dinheiro aqui ou sair correndo para lá. Como o Banco Central norte-americano subiu os juros de lá, a expectativa dos analistas é que o Banco Central daqui mantenha a atual taxa, que ainda é bem melhor para quem vive de aplicações financeiras. Mas é preciso ter em mente que quando falamos em expectativas do mercado financeiro, estamos falando da expectativa de alguns poucos grandes investidores e uns tantos fundos de investimento estrangeiros. E o único objetivo desse grupo é lucrar o máximo possível, onde quer que seja, independente do que aconteça com o país. Aqui no Brasil, eles faturam com títulos públicos. É um dinheiro que passa longe da economia real, como, por exemplo, a ampliação de uma indústria ou a exploração de petróleo, que ajudam a economia brasileira a realmente crescer. Por isso, o Banco Central tem que ser muito prudente nessa decisão. Primeiro, porque não pode espantar de uma vez esses aplicadores estrangeiros, com uma redução exagerada da taxa Selic. E, em segundo lugar, porque não pode prejudicar os reais investidores, aqueles que colocam seu dinheiro nas indústrias e empresas aqui no Brasil e que esses precisam de juros mais baixos para investir. O resultado da reunião do Copom sai na quarta-feira, às 18 horas. Vamos esperar para ver o resultado, né, André? Pois é, se vai ter alguma surpresa, né? Sim, ou se a expectativa vai ser atendida, né? Isso mesmo. Antônia Massa, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Deve chegar em breve ao Congresso uma medida provisória para o desenvolvimento e incentivos ao setor automotivo nacional, o Rota 2030. O programa do governo deve trazer o incentivo à produção e venda de carros elétricos e IPI menor para veículos com maior eficiência energética e menor emissão de gases poluentes. A nova política já vem sendo discutida há mais de um ano. O objetivo é definir regras para o setor de automóveis e permitir investimentos em longo prazo. Uma das novidades causa impacto no meio ambiente. É a proposta de redução de 25% para 7% na alíquota de importação de carros ecológicos. Hoje, 1/4 do preço de um carro elétrico vem do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Um grupo de trabalho do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços vem estudando a eletromobilidade e deve lançar até o fim deste ano um plano nacional para a área. Vai trazer propostas para orientar a tomada de decisão do governo brasileiro no sentido do incentivo a essas novas tecnologias, não apenas veículos elétricos puros, mas também veículos híbridos. Essa discussão envolve diversos atores da indústria, da academia e do governo federal que estão pensando juntos quais são as oportunidades de inserção dessas tecnologias no Brasil. No início de 2018, a Itaipu Binacional e a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, firmaram uma parceria para a instalação de postos de abastecimento no estado para veículos elétricos. O primeiro eletroposto foi inaugurado no dia 27 de março, em Curitiba. A ideia da empresa é fazer essa eletrovia, permitindo que o usuário se desloque a grandes distâncias, no caso de Paranaguá até Foz do Iguaçu, tendo diversas estações para
fazer essa recarga do seu veículo elétrico numa modalidade de carga rápida. O Senado também discute medidas que estimulam o uso de veículos movidos a eletricidade. Uma delas está sob a análise da Comissão de Constituição e Justiça. É o projeto do senador Ciro Nogueira, que proíbe a venda no Brasil de automóveis que usam gasolina ou diesel a partir de 2030 e a circulação de qualquer veículo desse tipo a partir de 2040. Isso é uma tendência mundial, as pessoas estão acompanhando a indústria, procurando outras alternativas. Nós temos aqui como uma indústria que é importantíssima, que é a indústria do etanol, que vai estar preservada. E eu espero que a gente possa, no prazo de 12 anos, se adequar para encerrar esse ciclo dos carros movidos a diesel e a gasolina no nosso país. Há cerca de 1 ano e meio, o arquiteto Rogério Makiewicz investiu R$160 mil em um carro elétrico. Um carro elétrico, hoje em dia, ele paga mais imposto que um carro a gasolina. A gente precisa, de imediato, abaixar o preço do carro e criar infraestrutura de recarga no país. Rogério afirma que já deixou de emitir mais de 2 toneladas de CO2 na atmosfera. Mas o Greenpeace levanta outra questão, que não seria resolvida só com a restrição do uso de veículos movidos a combustíveis fósseis. É necessário que políticas públicas visem o transporte público, o transporte não motorizado, como principal pilar para a melhoria da mobilidade urbana. E isso que seja dentro de políticas aí também que trabalhem habitação e trabalho de uma forma a evitar muitas pessoas se deslocando diariamente por mais de 2 horas para ir de casa ao trabalho e do trabalho para casa. Ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, confira na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.